Já estou ao vivo no Instagram. Espero que as pessoas estejam me ouvindo. Olha, eu vou colocar aqui. Olá, gente. Primeira vez que eu faço simultâneo com o YouTube. Não entrou pra mim aqui. Ainda não? Aqui já tem até 2 pessoas. Olá! Gente, estamos fazendo testes aqui. Eu vou entrar aqui no YouTube, tá bom? Agora sim. Esperar, então. E já vou aqui transmitir. Agora sim. Você precisa desligar o seu som. Te chamei. Pronto, tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Agora Mas você desliga precisa aqui, desligar o seu som do computador. Pronto. Perfeito, deu certo. Ai, vamos ver, né? Ai, essa tecnologia. A Lena tá me dando um show aqui de tecnologia, gente. Imagine. É Bom, vivendo e então finalmente deixa aprendendo. eu... né? Tá acostumada, né? Gente, boa tarde. Estamos aqui, então, ao mesmo tempo no YouTube e no Instagram. Eu sou a Priscila, sou sexóloga, trabalho como educadora sexual. E vocês hoje vão ver um pouquinho mais do meu trabalho, que eu venho falando bastante sobre prazer e libido, eu falo bastante sobre religião e sexualidade, e eu também falo sobre educação sexual. Inclusive, nas últimas 2 semanas, eu tenho trabalhado a questão da educação sexual desde o nascimento, e hoje, um tema, passei por todas as fases, hoje a gente entrou na adolescência. Por isso eu trouxe, então, Lena Vilela, que foi uma das minhas professoras no meu curso de especialização em sexualidade, e ela trabalha especificamente com a fase da adolescência e educação sexual. Seja muito bem-vinda, Lena, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Pode se apresentar, então, falar um pouquinho de você? Obrigada, Priscila. Eu que agradeço aí esse convite, né, de estar aqui com você nessa tarde para a gente conversar sobre um tema que eu sou apaixonada, né, por ele. Eu estou nesse campo da educação e sexualidade há muito tempo, né? Pelo menos quase uns 30 anos que eu estou nesse campo da Uau! educação e sexualidade. Dirigi o Instituto Kaplan, que é uma organização não Ah, governamental conheço. que tem um trabalho com educação e sexualidade. Então, eu fui diretora do Instituto durante 25 anos e em 2018 eu me desliguei do Instituto. Né? Meu ciclo com o Instituto foi cumprido. Lá eu tive a oportunidade de aprender muito sobre educação e sexualidade, da gente fazer trabalhos assim que acrescentou muito na minha vida, né? Inclusive construir uma metodologia própria para se trabalhar com adolescente nas escolas, que foi esse material que eu tenho aqui atrás de mim, que é o Jogo de Corpo, Vale Sonhar, Valores em Uau! Jogo. Então, foi uma experiência muito rica. E hoje eu voltei para Maceió, né? Vim embora de São Paulo, morei em São Paulo 40 anos, depois vim embora para Maceió, e hoje Ai, que delícia! morando aqui em Maceió, eu resolvi então manter o meu trabalho, mas pelas redes sociais. E aí eu comecei a fazer um trabalho com mães de púberes, principalmente, para a gente Olha, conversar sobre a sexualidade, uma vez que esse momento da entrada na puberdade é um momento muito rico para essa construção da confiança sobre um assunto tão cheio de tabus, né, permeado aí com tantos julgamentos que acabam dificultando essa conversa. perfeito. Eu estava comentando com você, né? Como a adolescência é essa fase, né, das mudanças radicais, né? Tanto psicológicas, emocionais, físicas, é a fase das descobertas, dos questionamentos. E mães, pais, cuidadores dão uma surtadinha nessa fase, né? Que os adolescentes começam a questionar tudo, mudar tudo, as mudanças corporais começam a gritar, a questão do erotismo entra em cena, né? Então, eu queria É, e que você falasse um pouquinho. tanto que assim, o fato de eu ter começado esse trabalho diretamente com as mães, né, foi exatamente porque eu percebi
nelas ainda há um sofrimento muito grande para falar, tanto quanto eu sofri quando os meus filhos eram adolescentes, né? E hoje vocês têm idade para serem meus filhos, quer dizer, é a faixa etária de vocês, né? Que estão vivendo ainda com um momento que aquelas mães que não tiveram oportunidade de estudar sexualidade, de se envolver com essa temática, continuam sofrendo. E até criei, né, um método próprio, que é o Papo Firme, que é um curso que eu ensino às mães como que elas podem falar com seus filhos sobre sexualidade. Olha a dica aí, hein, gente? Para mamães aí, papais cuidadores de adolescentes, eu acho incrível, super dica. Fala um pouquinho então que você, quando a gente estava conversando para acertar, né, os temas, você falou assim, olha, temas para abordar adolescente tem muitos que uma live não dá conta, mas tem os conceitos de abordagem. Então é nisso que a gente vai se focar hoje, que é para vocês que são mães, pais, cuidadores de adolescentes. Quais são então os principais conceitos de abordagem? A gente vai conversar aqui. Eu trouxe, né, esse tema para você sobre a questão da abordagem, porque eu vejo que, claro, que ter o conhecimento e o conteúdo sobre diversas temáticas ligadas à sexualidade, como as transformações do corpo, a masturbação, o interesse sexual do adolescente, a pornografia, enfim, primeira vez, métodos contraceptivos, prevenção. São muitos esses temas. E esses temas, de uma certa forma, as mães e os próprios adolescentes até encontram com uma certa facilidade, tanto na internet, como em livros, enfim, existem possibilidades muito grandes sobre isso, muito fáceis, né? De fácil acesso sobre isso. Mas o que eu vejo que mais trava, na verdade, não é a falta de conhecimento sobre determinados temas. Ela continua existindo, porque as mães não se preparam, nem as mães nem os pais, não se preparam para lidar com esse momento do seu filho e da sua filha. E aí o que acaba acontecendo? Faz uma abordagem, como ela não sabe o que acontece com eles naquele momento, faz uma abordagem que muitas vezes não é apropriada para o seu filho. Ou trata o seu filho como se ele fosse uma criança, e aí vem com um discurso, que é um discurso, a mãe sabe tudo, então ela sabe o que é o melhor, então ela já vem, ela já coloca, ela já diz o que é que ele tem que fazer, como que tem que fazer, e de uma forma e num linguajar que o filho pode não se identificar e dizer, epa, mãe, não quero falar sobre isso não. E acaba não conversando. Outras vezes, né, tem uma abordagem que é uma abordagem muito direta. Filho, senta aqui, eu quero saber o que é que você pensa sobre isso. Ou o que é que... Quando é sobre o que você pensa, ainda é muito bom. Muitas vezes o que é que você está fazendo? Você já namora? Você já beijou? Você já transou? O que é que você quer saber sobre sexo? Então, esse tipo de abordagem direta, ela não funciona. Ela não funciona porque, principalmente, você só... com aquela mãe ou aquele pai ou aquele educador que nunca conversou com ele sobre sexualidade. Então, meu supervisor, Luiz Amadeu Bragante, né, que foi supervisor da gente no Instituto Kaplan durante muitos anos, ele sempre dizia, gente, falar de sexualidade é falar da intimidade. E para você falar da intimidade, você tem que conquistar a confiança. Se você não conquistar a confiança, o seu filho, a sua filha, ou aquele seu aluno, seja quem for, não vai conseguir conversar com você. Então, para a gente conquistar a confiança, a gente tem que também se expor. Então, não adianta eu chegar e querer saber tudo que o meu filho ou o meu aluno pensa ou faz sobre um determinado tema, sem que eu diga para ele o que é que eu penso a respeito, ou como é que eu vejo aquele tema, ou como foi que eu fiz quando eu tinha a idade dele sobre aquela situação. Então, quando a gente aborda de uma forma indireta, em vez de ser dessa forma direta, que coloca o adolescente contra a parede, né, e que deixa ele ali acuado, e aí ele fala, e o que eu vou dizer, você vai fazer o quê com a minha informação? Vai me castigar? Se eu não pensar como você, como geralmente não pensa, ou eles imaginam que não pensam, por serem mais novos, ele pode pensar,
Você vai fazer o quê? Vai deixar de gostar de mim se eu não pensar como você? Vai me castigar? O que você vai fazer com isso? Então, essa indefinição, essa falta de entendimento por parte dele, de confiança, né? De construção de um vínculo de confiança, de com quem ele está falando, faz com que muitas vezes eles tenham uma atitude do tipo, já sei tudo, ou então, não quero falar sobre isso, ou esse assunto não me interessa, e aí o diálogo não flui. Então, nesse sentido que eu te trouxe, que a gente precisa cuidar, né, dessa abordagem. Então, o que é que tem que ter numa abordagem? Então, no Papo Firme, eu me baseei em 5 etapas, né, nesse meu método para a gente conversar com um adolescente. A primeira etapa é o que a gente chama de criar o clima, né, de você ser empática. Então, por exemplo, se o meu adolescente que está descobrindo a sexualidade, que o interesse pelo sexo é um interesse, sabe, enorme, chegou no parquinho de diversão, aquilo tudo é tudo maravilhoso. E eu venho com um conceito de sexo, que é um conceito de que sexo é ruim, de que sexo é sujo. E pior, que sexo é anormal para a idade dele, é antinatural, não é nem anormal, é antinatural que as pessoas conseguem olhar como sendo uma coisa que, sabe, não era para estar acontecendo. Como que está acontecendo? Menino, você não tem que estar pensando isso. Mas, poxa vida, por que todo adolescente pensa isso? E todo adulto pensa que adolescente não é para estar pensando nisso, né? Só que esquece que já pensou quando era adolescente, né? E que continua pensando quando é adulto. Por quê? Porque quando era adolescente, foi um preparo para quando ele ficasse adulto, continuasse interessado em sexo. Porque a natureza fez da gente pessoas interessadas em sexo, porque nós somos seres sexuados. E aí, como é que diz? Tem alguém dizendo, já estou errando. Então, se a gente não é, se nós somos seres sexuados, nós temos que se interessar por sexo, né? Quer dizer, temos. Existe uma condição nossa para esse interesse sobre o sexo. E quem cria essa condição do interesse sobre o sexo é quando a gente entra na puberdade. Então, se na puberdade ele passa a se interessar sobre sexo, então é da natureza do púbere, ou seja, dos garotos e das garotas que estão ali por seus 9, 10 anos, 11 anos, já começando a se interessar por esse assunto. Então, não tem nada de antinatural, e sim de natural. Então, se eu percebo que é natural, eu chego leve, eu chego com curiosidade, eu chego perguntando. Agora, se eu penso que isso não é natural, o que eu venho? Eu venho carregada, eu venho julgando, eu venho com medo, eu venho constrangida. Então, esse primeiro elemento aí, que eu chamo de a gente vai fazer as pazes com a sexualidade para a gente conseguir conversar com o nosso adolescente, para poder criar esse clima que seja um clima leve. Um outro ponto... Até só uma observação, Lena, dentro disso que você está falando, porque acontece muito de uma incoerência, né? Muitas vezes, dos pais, das mães, né? Por não terem vivido uma sexualidade boa, por terem traumas, ou terem experimentado bastante, e quando chega a fase dos filhos fazerem, não, a mãe nunca fez isso, o pai nunca fez isso, tá errado. Né, ignora que vivenciou isso, né? Então existe uma certa incoerência, até um abafamento da situação. E o que você colocou aí que eu achei fundamental, a questão dos traumas que essa pessoa vivenciou. Essa pessoa tem que se cuidar para poder ajudar o seu filho, sua filha adolescente, né? Isso é interessante, porque como é que vai trabalhar uma coisa que nem ela está resolvida, né? Gostei muito disso que você trouxe. E principalmente, né, se preparar para entender. Porque quando a mãe se prepara e a sua filha de 9 anos pergunta, mãe, como é que, sabe, como é mesmo que faz o bebê? Ela fala, como que a minha filha de 9 anos já está interessada em sexo? Entendeu?
E aí ela não sabe distinguir qual é o tipo de interesse que não é. Então ela já fica angustiada, com medo. Ou então, será que já é hora? O que que eu devo falar? O que que eu não devo falar? Então começa a ter toda aí, né, uma dificuldade, uma insegurança. E essa insegurança é que limita a conversa, porque o filho percebe essa insegurança. Então a mãe já chegou ali insegura, ela diz, opa, peraí, eu não vou dar continuidade a essa conversa com a minha mãe, não, que ela não vai dar conta, né? Ela não vai suportar. Né? Ou ao contrário, puxa, que legal, minha mãe até que sabe das coisas, hein? Ou meu pai até que sabe das coisas. Vou lá, vou conversar com ele sobre isso. E a gente se torna uma referência. Né? E aí vem o segundo momento da abordagem, que é como eu pergunto, como que eu crio essa conversa. Porque eu venho leve, mas eu não posso vir leve, filho, senta aqui, mamãe quer conversar com você. O que é que você sabe sobre sexo? Aí já travou. Então, a forma como você pergunta, como você traz esse assunto, é uma forma que vai interferir, né, na resposta que ele vai dar, na condição que ele vai ter para lhe responder ou não sobre isso que está acontecendo com ele. Então, se você consegue fazer uma abordagem indireta, né, não desse jeito diretamente, mas indiretamente, do tipo, pega uma notícia, né, ou, filho, você está com 11, com 12 anos, vi aqui uma notícia de que os meninos com 12 anos não saem do banheiro. Os seus amigos comentam isso com você? É verdade mesmo isso que os meninos... Eu nunca fui menino, como é que é mesmo? Os meninos nunca saem do banheiro mesmo, é assim. E leva na brincadeira. E vai pelos outros, né? Não vai direto com ele. Né? Então, essa abordagem direta, a forma como você pergunta, ela é crucial aí para desenvolver esse diálogo. Né? Um terceiro... Tem uma perguntinha aqui. Uhum. Tem uma pergunta aqui da Tayane. Meu filho de 10 anos está com muitas perguntas sobre o assunto. Posso abordar naturalmente? Sobre o que posso falar? E aí? Então, se ele está com muitas dúvidas, começa respondendo o que ele está perguntando. Ele já está te dando uma boa deixa aí, né? Então, ele já está ele já está colaborando bastante. Está Então, bem no caminho, né? E se ele está fazendo essas perguntas, é porque ele confia nas respostas da mãe e é importante que ela corresponda a essa confiança. Porque se ela cortar a essa curiosidade, né, que é uma outra questão da abordagem, que muitas vezes a gente fica, não, mas o menino está curioso, a menina está curiosa. A curiosidade ela é fundamental no desenvolvimento das pessoas. Então, dá trela, como a gente diz aqui, dá trela para as dúvidas deles, né? Responde a essas dúvidas. Tudo que ele perguntar, vai respondendo e responde questionando. Sempre responda perguntando para poder lhe trazer mais. Então, essa é a minha dica para essa mãe. Uma coisa que eu costumo falar, né, até falei nesses últimos posts, e acontece assim com as amigas, é quando não sabe de um assunto, não brigar, não fingir que sabe, ou fingir que não quer falar, mas falar, olha, eu não sei sobre isso, eu vou pesquisar para te trazer de volta, né? Uma amiga minha, inclusive, sobre questões de diversidade sexual, de gênero, a filha dela perguntou, ela falou, ó, vamos perguntar para a tia Pri. E eu também nunca tinha explicado isso para uma criança, eu também tive que estudar. Então, eu fui fazer uma pesquisa para ver qual que era a abordagem mais adequada para falar com a filha dessa minha amiga sobre o assunto, né? Então, assim, não tenho vergonha também de dizer para os filhos, né? Olha, eu não sei, eu vou buscar saber para não te ensinar errado, né? E isso, Pri, eu acho que a gente está aprendendo sempre, né? Sempre. Por exemplo, hoje eu fui fazer uma live sobre bissexualidade, eu ontem fui estudar. Né? Claro, a gente já tem uma bagagem, mas a gente não é porque tem uma bagagem que não tem mais coisa para aprender, não. Sempre tem, né? Tem esse, sabe, comprei esse livro novo aí do LGBTQI+, que é maravilhoso, tem, sabe, é uma bíblia, na verdade, né? Tem um monte de tudo, a gente não pode dizer, mas tem um monte de assunto ali muito importante da gente adquirir conhecimentos. Então, adquirir conhecimento é uma coisa... A gente não tem que ter vergonha nunca, né, de dizer para o filho. O que a gente não pode é deixá-lo sem resposta.
ou dizer, não, sobre isso a gente não fala. Porque ele vai procurar, não é que ele vai deixar de perguntar sobre isso, ele vai deixar de perguntar sobre isso para aquela pessoa que disse que não ia falar com ele sobre aquele assunto. Então, ele vai procurar sozinho na internet, ele vai perguntar para o amiguinho, ele vai perguntar para um outro adulto. Então, eles vão continuar buscando essas perguntas, né? E isso que você colocou é perfeito, é claro que a gente não pode nunca ter vergonha, tem ir lá e dizer para ele, ó, mamãe isso, mamãe não sabe. Ah, olha, isso aí eu até sei, mas não sei como é que te explica. Peraí, vamos ver aqui se eu acho alguma coisa. E às vezes fazer essa pesquisa junto com eles. Vamos ver, vamos entrar aqui junto aqui na internet e vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui que dê essa resposta para a gente. Vai no site que já é da confiança, né, desse pai, dessa mãe, vai, sabe, busca ali e vê se tem aquela resposta, e aí com isso já ajuda bastante na conversa, e mesmo que não ache naquela hora, digo, ó, agora a gente não achou ainda uma coisa, mas eu prometo para você que vou procurar, como você colocou, e a gente volta a esse assunto na hora que a gente tiver uma resposta que seja mais fácil para você entender. Perfeito. Vamos para o próximo? Eu tô com medo de não dar tempo. Gente, é tanto assunto bom, né? Por isso que eu te perguntei. Só uma hora, né? Ainda dentro da abordagem, ainda tem um outro momento, né, que eu acho crucial, que é o momento de você ouvir. Porque a tendência da gente é perguntar e a gente mesmo dá a resposta, e a gente mesmo dá a solução, e a gente não escuta os nossos filhos. Então, escutar os nossos filhos é primordial, como também ter o conhecimento para poder fazer a intervenção. Ou seja, preencher de acordo com aquilo que ele nos disse, perceber onde está a falha dele, para você poder preencher as lacunas que ele traz de conhecimento sobre aquela determinada temática. E é aí que você consegue fazer, então, né, esse diálogo, um diálogo de igual para igual, e não de você vir com uma abordagem, né? Eu sei de tudo, eu sei o que é melhor para você, e a gente não escutar o que é que ele pensa que é melhor para ele também. Mas vamos lá agora as suas perguntas. Fechei aqui o raciocínio da abordagem. Ai, meu Deus. Ó, a Lene está perguntando, deixa eu colocar aqui. Olha que pergunta interessante. Meu filho de 10 anos perguntou se Deus põe um filho na barriga da mãe, como a criança pode parecer tanto com o pai, e eu não sei como responder, como proceder. Muito boa, Lene. Muito bom. Você deve proceder com a verdade. Você deve proceder passando para ele, ele está te dando uma deixa. Então, pergunta para ele como é que ele imagina que seja, então. Né? E aí, a partir do que ele te disser, você complementa, mas não complementa fantasiando, não. Você complementa trazendo para ele, na linguagem que ele entenda, a partir do que ele já sabe, né? Por que o filho tem características do pai e da mãe, porque, né, não é uma vontade de Deus, mas tem que ter uma colaboração dos humanos. Então, a colaboração é uma colaboração genética, e a genética vem a partir, né, da semente do homem, da semente da mulher, dos espermatozoides e do óvulo. Então, é importante falar com ele, trazendo uma informação que seja baseada em dados científicos, para que ele entenda a verdade. E se você for verdadeira, amanhã ele volta para lhe perguntar outra coisa. Se não, ele vai checar se você foi verdadeira ou não, e se você não foi verdadeira, ele vai começar a desconfiar. Perfeito. Eu até tenho... desde que meu filho tem 4 meses, né, meu companheiro e eu, a gente fica pensando, gente, neste mundo, né, da diversidade sexual, da gente entender a diferença dos corpos, a diversidade dos corpos, né, o mundo para além do binarismo. Então, tenho muito cuidado com as questões do gênero mesmo, né, de não... o medo de reproduzir aquela ideia da família margarina, né? Da família estruturada margarina cisgênera, hétero, mamãe, papai, tudo certinho, sendo que existem outras possibilidades, né?
existem casais homoafetivos, existem casais trans, existem casais que adotam os filhos. Então, nossa, quanta coisa que a gente precisa buscar saber para poder ensinar da forma mais adequada para os nossos filhos, para eles abraçarem a questão da diversidade também, aprenderem a respeitar desde cedo, né? Uhum, uhum. A diversidade sexual, eu acho que é um dos temas hoje que mais gera polêmica, né, dentro da educação dos filhos. E principalmente quando eles são pequenininhos, porque essa educação de gênero, ela começa muito antes deles nascerem, na hora que a gente já escolhe o nome dos nossos filhos, quando a gente sabe, é do sexo masculino, é do sexo feminino, genital é masculino, genital é feminino, a gente já ali, automaticamente, a gente já vai para a escolha do nome. Nessa escolha do nome, é uma escolha que já vem carregada de expectativas, ela vem carregada ali de sentimentos, de história, né? Não é uma coisa que cai ali de Sim, bandejas sem nada atrás, não, ela vem com uma perfeito. cultura que a gente traz há milhares e milhares de anos e que a gente não consegue mudá-la do dia para a noite. Não, agora que eu sei que existe a diversidade sexual, então agora eu passo a achar bonito tudo que as pessoas me trazem. Não, a gente não é obrigado a achar bonito, porque a gente também tem que respeitar o nosso tempo. A gente precisa entender o nosso funcionamento. O que a gente precisa é respeitar que existe a diversidade. Respeitar não significa que eu concorde e queira ser igual aos outros, né? Respeitar, Sim, sou eu admitir que isso existe e que por existir, eu não tenho que tratar mal, nem que eu tenho que desqualificar, nem eu tenho que subjugar, nem que eu tenha que deixar a míngua alguém que é diferente de mim ou daquilo que eu penso. Então, eu acho, Priscila, que quando a gente está educando os nossos bebês, as nossas crianças, eles vão seguir muito os nossos modelos. E o nosso modelo é muito sim. mais o modelo do que a gente de fato é, do que aquilo que a gente fala, aquilo que Uhum. a gente coloca. Então, se você é uma pessoa que respeita a diversidade, se você é uma pessoa que respeita todas as constituições de família, se você é uma pessoa que respeita as pessoas por elas serem quem elas são, com cada história que cada um tem, com cada desejo que cada um tem, com cada realização que cada um faz, com os relacionamentos que eles estabelecem. O seu filho, a sua filha, vai perceber em você e aprender com você essa condição, mesmo que você seja, né, ou tenha uma família margarina, porque a família margarina, ela não é ruim, ela também é boa, né? A família margarina, ela também faz parte da diversidade. É um tipo de família. Só que não existe só ela. A gente hoje sabe que existe e podem existir vários tipos de família, inclusive Uhum. a margarina, que sempre fez parte da nossa cultura como sendo um modelo ideal de família, né? Então, a gente vê hoje que o modelo ideal é aquele que cada um quer ter e pode ter. Às vezes, tem até crianças que gostaria de ter o pai e a mãe presentes dentro de casa, mas ela não pode ter. O que ela tem, talvez seja um pai separado da sua mãe, ou ela more com uma avó, ou ela more só com a mãe. Então, a gente precisa respeitar a Constituição e valorizar o quê? Que ali existe um amor, né? Que ali existe um Uhum. relacionamento positivo naquela família, naquela Constituição, Sim, sendo ela do jeito que for, né? Pelo menos dentro do meu entendimento. E para a criança, eu acho que maravilhoso. é importante, né? A gente deixar Uhum. salientar para ela, né, focar para ela que o que une, o que constitui uma família é o amor que rege essa constituição familiar, né, o cuidado com o outro e o respeito com o outro dentro de Exato. uma constituição familiar. Né? Perfeito. É isso, é ver com naturalidade, ver que é normal, não é anormal, né? Também Exatamente. normalizar, precisamos normalizar essas coisas também. E Essas aí, me fala um possibilidades. pouquinho, sim,
das fases da adolescência que você estava me ensinando, me falando que existem 3 fases principais. Troca essa ideia com a gente. Eu divido, né? Quer dizer, não fui eu que dividi. Dividiram a puberdade em 3 fases, né? Que é a fase pré-puberal, que seria aquela fase que o adolescente está começando a entrar na puberdade, a fase das penugens, está começando a menina a ter a pedrinha no seio, o menino está começando a vir as penugenzinhas ali, querendo aparecer um bigodinho, se bem que o bigodinho já aparece mais tarde, na fase mais puberal, propriamente dita, né? Mas os pelos querendo escurecer, a voz começa já a querer desafinar, ou seja, ele está entrando nas mudanças. Então, é esse período pré-puberal, né, que antes de acontecer a menstruação e a ejaculação, que são os eventos, né, como é que eu diria, que são os eventos que formalizam, né, a puberdade, ou seja, que são os momentos... fugiu a palavra. São os momentos que definem mesmo o porquê da puberdade, né, que é que é a menstruação e a ejaculação, é a fase que a gente chama de pré-puberal. Nessa fase, é uma fase que eles estão aí entre 9, 12, às vezes 13, outros até 14, depende aí de cada um, né? Porque a entrada na puberdade ela não tem uma data que seja rígida para, assim, seja comum, né? Rígida não, seja comum a todos. Depois você tem a fase que seria a fase puberal, que seria a fase do púbero propriamente dito, ou seja, a fase puberal que seria aquela fase que ele menstruou, ou ela menstruou e ele ejaculou, né? Então, ejacularam. Então, como diria o Isamitiba, o parto aconteceu, porque o Isamitiba sempre dizia que a adolescência ela é o segundo parto dos nossos filhos. Então, quando eles ejaculam, o menino ejacula e a menina menstrua, o parto aconteceu. Eles agora estão no mundo. Então, é um segundo parto dos nossos filhos, só que agora eles não nascem para a gente. No primeiro parto, eles nascem para a gente vai ensinar tudo para eles. A gente vai acolher, a gente vai ensinar a amar, a gente vai ensinar a comer, a gente vai ensinar a falar, a andar, enfim, a todas as coisas que eles precisam aprender para sobreviver. Agora, eles vão para o mundo. Então, a gente vai precisar prepará-los para que eles possam sobreviver nesse mundo aí fora. Ou seja, para eles se tornarem autônomos, né? Então, é o segundo parto deles, que agora é para a sociedade. E nesse segundo parto acontece quando a menina menstrua e o menino ejacula. Então, agora, os interesses deles estão totalmente voltados para fora de casa. E se você, nesse período pré-puberal, não conquistou aquela confiança, não se tornou essa referência, agora, nesse momento puberal, eles vão para o mundo. Quando você tem essa confiança, ele vai, mas ele volta para lhe consultar, porque eles ainda não têm essa autonomia desenvolvida. Eles ainda estão no momento que precisam do nosso apoio, da nossa orientação para poder ir descobrindo, né, as medidas mais assertivas dentro desse processo de autonomia. E, por fim, a fase pós-puberal, que é lá pelos seus 17, 16, ou seja, já estão namorando, já sabem quem são, já estão, de fato, como diz a mãe de uma das minhas mães, né, do curso Papo Firme, já viraram adolescente sênior. Ou seja, agora já estão mesmo no mundo, né? Já estão mesmo se sentindo com toda a autonomia para lidar com esse mundo aí fora. Então, essas seriam as 3 fases que eu divido a adolescência. E daí, 18 anos, 19, que entra na fase chamada adulta jovem, e aí já é outra história. Leno, um assunto assim que é bem difícil para a gente tratar é a questão da masturbação, né? Porque, assim, desde nenenzinho, a criança já começa a mexer nos genitais e tal, mas no sentido de descoberta, né? Não existe nenhum erotismo ali, é uma questão do prazer físico mesmo, corpóreo, de descobrir e tal. Mas aí, na puberdade, vira uma chavinha, né?
Aí entra a questão do prazer, entra a questão sexual, entra a questão do erotismo. Como lidar, então, com essa questão da masturbação na adolescência? Como abordar isso com filha, até que ponto deixa se ver que está muito... Como? Assim, é uma dúvida, assim, o que fazer com esse tema na adolescência? Respeitar. Eu digo que quando eles são crianças, quando eles tocam, os meninos pegam no pintinho, ou as meninas pegam na pepeca, né? Ou no pênis e na vulva, enfim, de acordo como cada um chama na sua intimidade. Quando eles tocam, quando eles são pequenininhos, o que vai acontecer? Dá uma cosquinha. O pegar nos genitais é uma sensação gostosa, né? Aquela situação prazerosa, então eles pegam e voltam lá, estão se descobrindo, mas ali existe, né, como você bem colocou, uma intenção de curiosidade e da sensação do prazer, da sensação pela sensação, ou seja, é porque é gostoso, é feito coçar, coçou, é gostosinho ficar ali coçando, dá vontade, então ele vai lá e coça, não é porque ele quer se machucar que ele coça porque está gostoso. Então, quando ele é pequeno, né, ele toca porque é gostoso tocar nos genitais. Não é porque ele quer se masturbar, é porque ele tem uma intenção erótica, porque ele, sabe, quer ter uma sensação sexual. Não, porque isso ainda não faz parte do repertório deles, ainda não faz parte da intenção sexual dele. Ele não tem maturidade ainda para isso, né? Então, é diferente do adolescente. Agora, o adolescente não. No adolescente não é mais uma cosquinha. Quando ele pega no pênis dele, ou quando ela pega na vulva dela, né? Quando ela se masturba, quando ele se masturba, quando ele tem essa sensação, é agora uma sensação de comichão. É diferente. Né? É uma coisa que mexe com o corpo dele todo. E se ele não resolve, ou se ela não resolve, aquilo fica importunando. Não é uma coisa como na criança, que é fortuita, que você chega lá, tira a mãozinha daí, vem cá, vamos lavar aqui a mão e vamos brincar aqui de desenhar. Vamos pegar um brinquedinho, vamos brincar aqui de desenho? Então tá bom. E aí eles começam a fazer esse outro tipo de atividade e é imediatamente. Na adolescência não é imediatamente, porque ali tem hormônio circulando. Ali aquele toque já gerou um outro tipo de disposição no organismo dele e dos pensamentos dele. Então, ele já fantasia, ele já tem capacidade cognitiva, sabe, de pensar eroticamente e sim se interessar por sexo agora, porque isso dá uma sensação de comichão, que tem o nome de sexual, e que ele quer sentir isso. E ele vai em busca disso, ela vai em busca disso. Então, por isso que eu digo, a gente precisa respeitar, saber que isso é natural, que ele vai procurar por isso, que ela vai procurar por isso. Então, o que a gente precisa é conversar sobre o fato. Do mesmo jeito que a gente um dia vai precisar conversar sobre a relação sexual. Mas ele deve se masturbar todo dia? Né? Eu tive uma mãe que diz assim, meu filho se masturba todo dia, isso é normal? Eu disse, se ele tivesse uma namorada e transasse com a namorada e transasse todo dia, você ia achar que era normal? Transar sim. E por que a masturbação não é? Se a masturbação é um ato sexual solitário, né? Se ela é também uma atividade sexual. Se ele, em vez de estar se masturbando, estivesse beijando, beijar todo dia, pode? Beijar pode. Beijar também é uma prática sexual. Então, agora, ele deixou de fazer coisas que também são importantes na vida dele, para ficar se masturbando, para ficar se relacionando sexualmente, para ficar beijando, para ficar fazendo não importa o quê. Aí a gente tem que prestar atenção naquilo que está sendo feito. Epa, peraí. Porque a questão da gente dizer, né, achar que a masturbação ela é muito ou pouca, é em função daquele conceito que eu tenho de sexualidade e de sexo. Então, eu preciso conhecer, fazer as pazes, para eu poder encarar com naturalidade.
E aí, se eu sou sim. capaz de encarar com naturalidade, eu posso até dizer, puxa, está me incomodando, mas não é porque não é natural. É porque me É incomoda porque como eu. mãe ver o meu filho no banheiro o tempo todo. Isso mexe comigo. Ô, filho, então vamos negociar? Negocia. Vai no banheiro quando a mamãe não tiver, sabe? Faz alguma coisa. Tenta fazer uma negociação. Mas reconhece que, sabe, sou eu, a mãe, que estou incomodada porque aquilo me incomoda, porque eu fui criada numa educação que dizia que aquilo não era uma coisa boa. Então, não é porque o meu filho está errado, ou a minha filha está errada, né? Ou porque elas estão Perfeito. fazendo uma coisa antinatural, mas sou eu que não suporto. Uhum. É uma ótima oportunidade para, de novo, né, rever as suas questões sexuais, né? Quando falou, faz todo dia, eu realmente pensei, nossa, eu indico, né, para as minhas clientes adultas, gente, se masturbem todos os dias, né? Então, isso realmente é uma coisa para a gente rever os nossos próprios conceitos de sexualidade na hora de lidar com a sexualidade dos nossos filhos, né? É um momento bem interessante para a gente fazer essa, Essa essa reflexão, reflexão, né? sim. Sim, que legal. E principalmente, E, eu sempre digo para os professores e para os pais, quando você vai chamar a atenção de alguma coisa, se você tem dúvida se aquilo está certo, está errado, se pergunte, isso que eu não quero que ele faça, está colocando ele em risco? É algo que vai ser nocivo para a vida dele? Ou é algo que não aguento ver e que eu que não quero que aquilo aconteça? Se for o que eu não quero, é um problema meu. Então, eu nossa, aqui tenho que perfeito. resolver ou negociar para que as coisas aconteçam dentro de uma convivência que seja boa para todos que estão ali naquela casa. Maravilhoso. Uma pergunta que eu recebi no Instagram, nas caixinhas de perguntas, eu acho interessante, é quando falar sobre abuso, no caso, na violência sexual com os filhos, né? Eu venho falando para a gente falar isso desde o começo, né? Desde de nenenzinho, na hora de nomear as partezinhas, na hora de falar, ninguém pode tocar aqui, a não ser para limpeza, mesmo assim, só para isso, com autorização da mamãe, papai, etc. Então, fala para a gente, Helena, com relação à adolescência, como é essa questão de trabalhar o tema, a violência sexual, que é um pouquinho mais além, um pouquinho mais difícil. Se já existe imagino que já existe uma barreira de comunicação, né, entre os cuidadores e o adolescente. Acho que quando se fala de violência, abuso sexual, essa barreira se torna maior ainda, né? Então, o que E é fazer? um perigo, né, Priscila? É um perigo porque a família que não fala sobre sexualidade em casa, que nunca preparou o seu filho desde pequeno, e principalmente quando chega agora no período da puberdade, é um perigo muito sério. Por exemplo, outro dia eu estava vendo um trabalho que mostrava que os principais, o maior índice de abuso, de estupro, né, e de abuso sexual acontece principalmente com as meninas e com as meninas na faixa etária entre 10 e 13 anos, que é exatamente o período da puberdade, que é o momento que essa menina, ela está ali se transformando de menina para mulher. E aí os olhares passam a ser um olhar diferente. Então, essa mãe, essa avó, ou seja, quem cuida dessa menina, precisa preparar essa menina para esse mundo. Ela precisa saber que existe nesse mundo pessoas que não a respeitam e que podem invadir a privacidade dela. Então, às vezes tem mãe que vira para mim e fala, mas Lena, eu vou conversar sobre isso, eu vou tirar a inocência da minha filha, eu vou explicar para ela que existe gente que não é boa, que pode se aproveitar dela, que pode, sabe, vir fazer uma violência contra ela, do mesmo jeito que a gente precisa preparar os nossos filhos para dizer que existem criminosos na rua. Uhum. Então, mas isso eu vou tirar a ingenuidade. Não, você vai preparar o seu filho para ele não ser assaltado, você vai preparar o seu filho para ele não ser assassinado. Então, o que é que a Uhum. gente quer? Um filho ingênuo ou alguém que saiba se defender? O que é que você quer? Uma Uhum. filha ingênua ou uma filha que saiba se defender? Um filho ingênuo ou um Perfeito. filho que saiba se defender? Então, a gente precisa falar com ele sobre isso. Então, trazer esse assunto, como eu disse, dentro daquela abordagem, vem com abordagem direta, às vezes nem é tão difícil a gente falar da violência, porque eles estão ouvindo sobre a violência o tempo inteiro. Então, Uhum. trazer esse assunto e pegar esse assunto até como um gancho
para falar de outros assuntos ligados à sexualidade. Então, pode ser uma oportunidade você preparar o seu filho, a sua filha, para que existe no mundo pessoas que podem não respeitá-lo. Então, que cuidado que ela tem que ter, que cuidado que eles têm que ter. Ao mesmo tempo, preparar o seu filho e a sua filha, principalmente o seu menino, para não ser um abusador. Porque muitas vezes a gente acha que é só tem a questão do lado vítima, que o agressor é um criminoso, uma pessoa do outro mundo, entendeu? Que é um doente, ou então, né, um pedófilo, que ele vem lá, sabe lá da onde, só que essa pessoa está dentro da sua casa. É isso que as pesquisas mostram. São amigos próximos, são pessoas próximas, são pessoas que têm vínculo com seu filho ou com a sua filha. Portanto, sabe o quê? Que naquela casa não se fala de sexualidade. Ou que o tema sexualidade é uma coisa difícil. Então, ele vai ter uma probabilidade muito menor de ser denunciado por aquela menina ou por aquele menino que ele abusa ou que ele estupra. Por quê? Porque essa menina não vai ter coragem de falar sobre isso. Ela não consegue falar de outras coisas. Quanto mais falar de violência sexual. E mais, denunciar alguém que geralmente é querido da família. Imagina, vai vir logo a negação. Da onde você tirou isso da sua cabeça? Fulano? Não, fulano não, entendeu? Fulano jamais. Então, a gente precisa dar ouvidos aos nossos filhos, ver nas entrelinhas, nas mudanças de comportamento. Não quero beijar aquele fulano, aquele tio, ou aquela tia, ou aquele padrinho, ou aquele avô, ou aquele pai, ou aquele amigo da família muito próximo, ou não cumprimentou aquele professor, ou não quis saber de voltar na aula de esportes, ou não... Preste atenção, né? Vai em busca para ver, em vez de a gente usar as boas maneiras, né, como escudo, não. Você tem que cumprimentar sim, fulano. Vai lá, dê um beijinho sim nele, tá? O que é isso? Ele está sendo simpático com você e você não está sendo simpática com ele. Então, a gente precisa estar atenta a esses movimentos, além de questionar, filho, por que foi mesmo que você não quis beijar o tio fulano, por exemplo? Né? E ouve, né? Ouve o que ela está dizendo, para ver se nas entrelinhas te dá ensejo a outra pergunta para você poder chegar de fato aonde está acontecendo e preparar. Do mesmo jeito, como eu digo, que a gente também tem que preparar com relação aos direitos. Né? A gente tem que preparar as nossas meninas e os nossos meninos com relação aos direitos sexuais de cada um, mas também de dizer para essa menina, olha, filha, você tem todo o direito de se vestir como você quiser, por exemplo. Pode pegar e colocar, e se você quiser sair de biquíni, você tem direito? Tem. Agora, fica sabendo que naquele lugar as pessoas não estão acostumadas a ver gente chegar de biquíni, feito a gente agora, está fazendo uma live. Se a gente tivesse aqui de biquíni, as pessoas iriam estranhar a gente de biquíni. Por quê? Porque para cada lugar tem uma determinada roupa que se diz. Né? Que não é que a gente já nasce sabendo, por isso que os pais têm que educar, têm que adequar o comportamento. Que se diz que a gente tem que ser assim. Do mesmo jeito que disseram que, por exemplo, uma menina de saia curta ou com decote, disseram para os meninos que aquilo quer dizer que aquela menina é fácil, que aquela menina é uma menina que ele pode passar a mão. A gente tem que dizer isso para as nossas filhas, que aqueles meninos estão aprendendo desse jeito. Ou que existem, né, meninos que aprendem desse jeito. Portanto, é isso que eu ia falar. Portanto, ela pode escolher se ela vai se arriscar e brigar pelos direitos dela, mas sabendo que ela está se arriscando, ou se não, se ela não vai se arriscar, se ela, naquele momento, vai escolher um outro tipo de roupa, um outro tipo de condição. Ah, eu posso ir pela rua escura ou posso ir pela rua iluminada? Eu posso ir pelas duas ruas. Mas eu vou escolher se eu quero correr mais risco indo pela rua escura ou se eu vou pela rua iluminada. Pode ser até mais distante, dá mais trabalho, mas eu vou para aquela rua porque aquela rua eu me sinto mais segura. Então, essas possibilidades todas são possíveis da gente conversar com os nossos filhos, com as nossas filhas, para prepará-los
para não sofrer uma violência sexual, que eu acho que é o que a Perfeito. gente mais quer, prevenir essa violência sexual nos nossos filhos, nas nossas filhas. Perfeito. E até aproveitar e falar da questão da desigualdade de gênero, né? Na questão da educação sexual, na adolescência, na puberdade, né? Tem até uma pesquisa da Unesco de 2000 e... Deixa eu lembrar, 2006, se eu não me engano, que eu usei até no meu trabalho, que quando se entra na puberdade, as meninas já começam a se preocupar com menstruação, reprodução, e os meninos começam a se preocupar com sexo, prazer, né? Então Uhum. já começa a dar a diferença, já vem uma carga de responsabilidade sobre as meninas, né? E aí vem isso, a gente tem que ensinar as meninas cuidado, presta atenção, não deixe. E não existe o mesmo esforço para ensinar os meninos a, ó, não trata as meninas diferente por causa da roupa, você não pode estuprar. A gente ensina as meninas a cuidar para não ser estuprada, mas não ensina os meninos a não estuprarem, né? E existe toda uma cultura, toda uma sociedade, um machismo A estrutural, gente não que isso ensina, acaba passando. a gente não ensina consentimento, né? Exato, também. Mas percebe como é dos dois lados, né? Porque a gente, exatamente, a gente faz um esforço para que as meninas amadureçam antes, tenham a responsabilidade de não engravidar, tenham a responsabilidade sobre o próprio ciclo, e não ensina as mesmas coisas para os meninos, né? De respeitar, de esperar o consentimento, de também se responsabilizar por uma possível gravidez, de se responsabilizar por prevenção de STs, né? De serem maduros também, né? Essa coisa de que menina amadurece mais cedo é uma construção social, não é É, biológico, né? e é outra coisa interessante nesse sentido também, Priscila, é que o oposto também não acontece. A gente também não ensina as nossas meninas que é direito elas sentir prazer, que sexo Isso, existe, que elas também vão exato. transar, que elas também, Uhum. sabe, vão gostar do que elas vão sentir, que Olha, elas também maravilhoso. têm um genital que dá prazer a elas. Então, a gente também não prepara as nossas meninas para o O sexo, prazer, né? perfeito. Então, a gente Uhum. no Instituto Kaplan, teve uma vez que a gente fez, nesse trabalho, a gente tem um trabalho chamado Quebra Tabu, e quando a gente trabalhava a chegada da menstruação e a chegada da ejaculação, era exatamente para fazer esse link, né, Olha, entre prazer e responsabilidade para ambos, né? olha. Porque para o Uhum. menino, ele começou a ejacular e significa prazer. Para a menina, ela começou a menstruar e significa responsabilidade, né? Que é Nossa, esse. exatamente, exatamente. Então, você tem toda a razão nessa sua colocação, bem olhada, né? Porque a gente acaba tendo ainda muito essa dificuldade na educação de gênero. A gente tem essa dificuldade, a gente continua educando as nossas meninas de um jeito, os nossos meninos de outro, quando a gente precisa educar ambos, né? Para a vida sexual, com todos os questionamentos, todas as questões e todas as situações que envolvem a sexualidade, né? Perfeito. Bom, nosso tempo está acabando, só falta 5 minutinhos para dar 1 hora, a gente está com a vida super corrida. Lena, que perfeito, que delícia, que maravilhosa que foi essa conversa. Se você topar, eu quero fazer outras, da gente se planejar aí, porque isso foi muito bom, eu aprendi demais. Acho que o tempo foi Que bom. curtíssimo. Muito, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, tá? É uma honra. Obrigada mesmo por compartilhar isso com a gente. Então, aí, quem ainda não segue a Helena, gente, bora seguir. Mamães, papais, vamos fazer esse curso aí que eu também vou fazer, acho super válido. E é O isso curso se aí. chama Papo Firme, né? É um curso que nem sempre está aberto, mas se alguém, né, que está aqui com você, a gente acabou de fechar as matrículas para essa Ah, próxima turma, mas daqui a 2 meses vou abrir outra vez outra turma, oba. mas se tiver alguma mãe que esteja querendo muito, eu vejo lá com o Tiago se é possível a gente abrir aí ainda para entrar nessa turma que já tá rolando. Começou agora essa semana, então ainda dá tempo da gente ver aí o que a gente consegue fazer. Então, é um curso que tem 5 módulos, todos os módulos são online, né? Então as pessoas fazem em casa, no horário que quiserem, como quiser, Ah, que e, legal. e dentro do seu tempo, né? E a partir daí a gente vai conversando, a gente tem uns encontros presenciais online, né? Ao vivo, na verdade. E a gente então vai conversando, e eu caminho junto com a mãe, com o pai que faz o curso, a gente vai junto aprendendo a conversar e a
a fazer fluir esse diálogo da sexualidade para eles se tornarem essa principal referência dos filhos. E eu quero agradecer a você, né, Priscila, por essa oportunidade. Claro que eu topo. A gente marca aí um outro dia, né? A gente de vez em quando faz aí uma, uma live e a gente vai esclarecendo, vamos pondo foco aí nos assuntos, que é sempre gostoso conversar. Estou travando. E é uma delícia conversar aqui com você e com os seus seguidores. Eba, muito obrigada, gente. Vai ficar salvo, tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram. Estão aqui pedindo o seu Insta. Eu vou deixar ela marcadinha aqui no vídeo também, tá bom? Lena _ Vilela, meu Insta. Isso. Muito obrigada a vocês que estão aqui com a gente essa tarde. Tenham um ótimo fim de semana e vamos fazer uma educação sexual adequada para os nossos filhotinhos. É isso Obrigada, aí. Helena. Vamos olhar por eles. E essa geração de vocês tem mais responsabilidade ainda, porque eles estão tendo acesso a muitas informações aí com muita facilidade, né? Sim. Tá bom. Foi um prazer. Até outro dia. Prazerzão. Um grande beijo. Beijo para todo mundo que seguiu aqui a gente. Aguardo vocês lá no meu Instagram. Beijo. Beijo.